A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, chegando até seus corações, nos seus lares, local de trabalho, no seu carro, para levar um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Depois aí de uns dias de folga, né? Estamos de volta para o nosso programa e com a alegria de estarmos aqui com o Fred e o Paulo para falarmos um pouco mais hoje sobre a família. A família na visão da doutrina espírita, os desafios familiares, né? O nosso comprometimento com aqueles nossos entes queridos, aquelas pessoas que muitas vezes são mais difíceis, que nós temos mais dificuldade de lidar. Como melhor nos relacionarmos em família? E é um tema que atinge a todos nós, afinal de contas, todos viemos de uma família. E aí precisamos aprender a melhor conviver para buscar o nosso progresso, a nossa evolução. Então acompanhe com a gente o nosso programa Seara Espírita de hoje. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, agradecendo primeiramente a oportunidade da vida, a oportunidade reencarnatória, agradecendo por nossa família, que apesar das dificuldades, das situações complexas, dos desafios, é a nossa família que nos permite estarmos aqui, buscando o nosso progresso, buscando a nossa evolução, em especial nossos pais, e assim agradecemos por eles. Agradecemos ainda, Senhor, por todos os desafios que chegam até nós e que nos auxiliam na nossa evolução. E se pudermos rogar algo, rogamos o teu amparo, Pai, por todos os nossos irmãos em dificuldade, por todos os nossos irmãos que passam por experiências dolorosas, por todos os nossos irmãos que sofrem diuturnamente, Senhor, as experiências da guerra, da fome, do medo, da violência. Que todos esses irmãos que se encontram também acamados nos leitos de hospitais, esses irmãos que se encontram em asilos, em orfanatos, também nos presídios, pelas ruas sem lares, que todos eles possam receber o seu amor, o seu auxílio, o seu amparo. E que nós, por nossa vez, possamos fazer a nossa parte, darmos a nossa cota de colaboração na construção de um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário, amparando a todos aqueles que estão à nossa volta e que necessitam de auxílio. Seja conosco, Mestre Jesus, amparai-nos hoje e sempre. Que assim seja. E vamos começar com o nosso bate-papo de hoje. A gente está falando sobre família, né? A família na visão da doutrina espírita, o viver em família. E aí nós trazemos aqui para nossa reflexão uma campanha que a Federação Espírita Brasileira vem fazendo já há muitos anos, que o tema é "O melhor é viver em família, aperte mais este laço". E é um trabalho que a FEB vem desenvolvendo, visando realmente fortalecer os laços familiares, fortalecer as questões dos vínculos familiares tão importantes na nossa vida. E aí a gente começa com a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, e essa questão ela traz para nós um ponto-chave de discussão, um ponto-chave para a gente começar o nosso bate-papo aqui, que é quando Kardec pergunta qual que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, ou seja, se a família deixasse de existir ou passasse a existir de uma forma mais, de qualquer jeito, sem os cuidados necessários que a família necessita. E ele pergunta para os espíritos, então, qual que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem, que seria uma recrudescência do egoísmo. Então, Fred, como que a gente pode interpretar esse questionamento de Kardec, sobre essa importância que ele dá para os laços de família e a resposta dos espíritos quando nos dizem sobre esse fortalecimento do egoísmo, Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Um tema muito pertinente, em virtude do nosso contexto atual, de muita discussão em torno do que é família e das suas obrigações, tanto com
de filho para pai, tanto de pai para filho. E, né, nessa questão 7.5, a gente discutiu um pouquinho antes, né, sobre o que seria recrudescência. E uma das significativas é ganhar força a algo que já está fraco. E a gente sabe, né, por toda que a doutrina espírita nos traz, que o egoísmo é algo que a gente vem combatendo e vai, né, vencer no final da nossa evolução, mas que a gente vai combatendo diariamente. Em cada existência a gente está em um combate diário com o egoísmo, né, junto com o orgulho. E todos os demais que são frutos desses dois. Então, se a gente está evoluindo, a gente está tornando fraco, né, o egoísmo. E quando a gente afrouxa esse laço de família, isso é justamente tornar forte isso que a gente já está combatendo. A gente está combatendo. A gente pode fazer uma comparação com essas doenças, né, que a gente combate e que já está acabando. Aí a gente relaxa, né, a gente para de dar vacina aos filhos, o governo para de fazer campanhas para vacinação, para alertar a população, e começa a ter novos focos de doença, porque há um relaxamento. Então é mais ou menos isso. A gente tem essa família, que é um grupo de pessoas que estão ali juntas para trabalhar, né, de uma maneira mais concentrada, né, mais atuante, todos os aspectos de evolução de amor, de combate ao egoísmo, justamente, de aproximação dos seres, né, para pensar mais nos outros. E você afrouxar isso, você está dando força àquilo que você está combatendo há muitas existências. Paulinho, e dentro desse aspecto, né, que o Fred traz para nós, desse nós fortalecermos o egoísmo, ou seja, de nós darmos um passo atrás, né, de nós, às vezes, perdermos aquilo que a gente está buscando desenvolver, que é justamente combater o egoísmo, os espíritos falam para nós que as duas grandes chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo, né? Então, ou seja, quando a gente deixa a família de lado, quando a gente não valoriza, não dá importância necessária à família, e aí a gente fortalece o egoísmo, em que sentido que a gente pode entender isso, né? Ou seja, se eu deixo a família de lado é porque eu estou pensando mais em mim enquanto indivíduo e não enquanto o coletivo, né? A família enquanto coletivo, e aí a gente desenvolve esse egoísmo do pensar em si próprio e não pensar no outro. E isso tem um reflexo não apenas na minha família, claro que é o primeiro reflexo que a gente vai ter na própria família, mas isso se torna um reflexo na humanidade. Por isso que Kardec pergunta qual que seria o reflexo na sociedade a respeito desse relaxamento dos laços de família. É verdade, Melissa. Bom dia, Fred, bom dia ao querido amigo ouvinte. Você enfatiza muito bem quando a pergunta de Allan Kardec, o nobre codificador da doutrina espírita, indaga aos espíritos não qual seria a consequência para o indivíduo, o próprio indivíduo, e sim para a sociedade. Ou seja, existe, quando acontece esse relaxamento dos laços de família, existe uma consequência danosa para a sociedade. Porque nós vamos perceber que a primeira célula da sociedade, que vai formar o caráter do indivíduo, é a família. Uhum. Quando você relaxa esses laços, e relaxar significa evidenciar esse egoísmo mesmo. É por isso que a resposta dos espíritos nos remete a esse pensamento de que nós estaríamos fortalecendo aquilo que já existe de sobra em nós, né? O Fred falou assim um pouquinho, ele até foi bastante gentil, mas na verdade nós somos bastante potencializados no orgulho e no egoísmo, que seria o antagonismo da espiritualidade. E como nós estamos em busca dessa espiritualidade, mas ainda predominando em nós essas características do egoísmo, e vale lembrar aqui que isso é da nossa própria natureza, Sim. Pelas heranças culturais, atávicas, né, ancestrais da nossa evolução, nós vamos perceber que o egoísmo é algo que acontece naturalmente. Quando você vê um animal roubando a caça do outro, você fala, mas esse cara é um egoísta, porque ele está pensando nele, não está pensando no outro. Isso é uma necessidade. Uhum. Né? Ou seja, não que ele tenha o sentimento de egoísmo, mas é como se isso fosse evidenciado durante muito tempo. E quando nós adentramos a condição de humanidade, nós nos portamos assim também. Então tem muito tempo
que a gente age no egoísmo pela nossa necessidade de sobrevivência. Só que agora nós inauguramos a era da espiritualidade. Então nós temos que combater o egoísmo. E por isso que os espíritos afirmam que se nós relaxarmos nesse aspecto, como em tantos outros, nós estaremos evidenciando aquilo que já existe em nós bastante, né? E aí a gente entende que esses laços de família, eles vão dar um sentido bastante interessante, né? Porque você percebe, Melissa, quando nós vivemos, por exemplo, sem uma família constituída, por exemplo, o jovem, ele chega a uma certa fase da sua vida, ele vai buscar as suas experiências, ele vai se apartar do lar, da convivência, às vezes, dos pais, dos irmãos, vai viver as suas experiências. Isso é um aspecto positivo, é necessário. Tanto é que na questão anterior, na 774, os espíritos, Allan Kardec vai perguntar que muitas pessoas usam essa característica dos animais para justificar que talvez os laços da família não seriam tão importantes assim. Porque alguns animais, em certa fase, deixam as suas crias, né? Ela fala, agora você já sabe caminhar, agora você já sabe viver, agora você já sabe buscar o seu alimento, então sai fora, né? Vaza. E se isso não seria o correto acontecer na família. Os espíritos vão dizer que não, porque há uma necessidade realmente desse fortalecimento. Mas nós agimos assim, nós buscamos a necessidade das nossas experiências. E aí, quando nós vivemos essas experiências, tudo é meu, né? O meu carro, a minha casa, a minha viagem, o meu dinheiro, né? Quando você vive uma vida mais solitária. Quando você constitui uma família, você já não usa mais a expressão meu, e sim o nosso. Né? O nosso filho, a nossa casa, a nossa viagem. Então você compartilha, você começa a compartilhar isso. A tal ponto, às vezes, da pessoa se anular em benefício dos filhos, em benefício do outro. Ou seja, na verdade, ele está aí combatendo o egoísmo, né? Que naturalmente às vezes surge nele. Mas despontando, na verdade, uma necessidade realmente de viver em família. Quando esses laços se afrouxam, aí ele vai voltar às suas origens egóicas. Né? Interessante como você coloca isso, Paulo, porque a gente vê que no planeta Terra, na forma de constituição da vida no planeta Terra, a família ela é essencial, ou seja, não tem como a gente vir aqui, igual o pessoal às vezes brinca, né? Filho de chocadeira, né? Que não tem pai, não tem mãe, né? Não tem como, a gente precisa de estar numa família, independentemente das questões, digamos assim, de sentimentos, de afeto, porque a gente sabe que existem muitas famílias hoje desestruturadas, né? Mas a gente precisa ainda da junção biológica homem-mulher para a formação dos filhos e a perpetuação das espécies. Isso a gente fala na questão de perpetuação mesmo, né? A gente vê isso nos animais, a gente vê isso nos vegetais, né? E não seria diferente em nós já enquanto seres humanos. E aí, Fred, eu te pergunto, é importante, então, vivermos em família, não só pela questão de, como a gente está colocando, da evolução de sentimentos, mas também por uma questão da nossa sobrevivência aqui na Terra, da nossa evolução e da continuidade da vida na Terra. E aí, quando a gente vê pessoas, instituições desestruturando as famílias, a gente precisa repensar um pouco mais esses laços e buscá-los, fortalecê-los, para evitar, como os espíritos dizem, né, esse recrudescimento, esse fortalecimento do egoísmo. Mas é uma missão fácil, viver em família? Não, não é não. E é justamente por todos esses aspectos que a gente passa, né? Porque até na questão 774, né, tem um trecho interessante que fala, né, os laços sociais são necessários ao progresso. Sim. E os laços de família estreitam os laços sociais. Então, essa é a importância porque ela é aquilo que a gente testa pro grande, né? A gente testa no pequeno. E aproveitando que a gente vai estar em um ambiente que ainda, né, mesmo que a sociedade, algumas instituições tentem quebrar, ainda é um laço muito forte, né? Então você está em família, o seu irmão, o seu pai, o seu filho ainda está muito ligado a você. Ainda tem esse laço afetivo. Então a espiritualidade aproveita disso para colocar ali todos aqueles que estão próximos a você realmente espiritualmente. Mas não no aspecto bom também. Aqueles que ainda trazem com você uma ligação menos feliz, né? Ainda há uma animosidade entre vocês dois. Então, já que ninguém quer ficar junto, então a gente força um pouquinho a barra e deixa vocês juntos para aprenderem. A partir desse laço inicial de família,
né? Porque independente dessa dificuldade que a gente tem inicialmente, ainda a gente vê, ele ainda é meu irmão. Então ainda há um incentivo a você amá-lo, a você estar próximo, a você tentar quebrar esses laços que podem estar durando há séculos, né? Séculos de conflito. Um tentando derrubar o outro, e foi uma vez, foi duas vezes. Então vamos tentar colocar eles juntos dessa maneira para ver se ali desperta o amor, né? Vai ter esse ponto inicial para você tentar quebrar esse laço, né? E por isso a dificuldade, né? Porque ali vai ser aonde você vai começar a criar uma harmonia com esses seres. Mas em contrapartida, sempre na família também há aquelas pessoas que vão estar ali justamente para te ajudar. Um ponto de apoio, uma pessoa que você possa conversar, uma pessoa que você vai se afinizar mais facilmente, né? A espiritualidade também não vai, né, te entregar os leões. Ela vai sempre estar ali te ajudando. É verdade. Então vai ter um ponto de apoio, mas também tem as suas dificuldades. Porque se é para testar, né, se é uma célula da sociedade, a sociedade tem muitas dificuldades. Né? Você vai, né, o treinamento tem que ser difícil, né? Para você ir para a batalha na sociedade de uma maneira mais tranquila. Então ali essa dificuldade é proposital e é muito importante para a nossa evolução. Paulinho, quando o Fred fala dessa situação, dessa questão das dificuldades, de como às vezes nós somos colocados na mesma família, com aqueles desafetos, com aquelas pessoas com as quais nós temos conflitos do passado, justamente para tentar essa reharmonização, quebrar essas dificuldades do passado que a gente traz, mas que por outro lado também tem os afetos, tem aquelas pessoas que nos auxiliam. Eu me lembrei das obras de André Luiz, porque retratam muito perfeitamente isso, né? Ali a gente vê, por exemplo, em diversas obras como Sexo e Destino, a gente vê questões familiares complexas, graves e que são resultados realmente de encarnações anteriores. Então, que aquelas pessoas estão ali matriculadas naquela mesma família, não ao acaso, mas na verdade muito bem planejado em virtude de situações anteriores do pretérito que essas famílias, que essas pessoas no passado, né, mais remoto, fizeram e que necessitavam, então, agora neste momento, estar em família para buscar vencer essas dificuldades. E aí eu te pergunto, né, como que a gente pode lidar com aquele parente, aquele irmão, aquele pai, aquele parente que nos é difícil, que a gente olha para a pessoa e fala, meu Deus do céu, da onde saiu isso, né? Como eu tenho dificuldade de lidar com essa pessoa, como que eu queria que essa pessoa sumisse da família, como lidar com essas pessoas que a gente tem mais dificuldade para viver em família, às vezes como o próprio pai, como a própria mãe, ou o filho ou o irmão, como lidar com essas grandes dificuldades? Lembrando um pensamento de Emmanuel, quando ele diz que muitas vezes são espinheiros plantados pelas nossas próprias mãos. Sim. E aí nós vamos reportar ao pretérito, né? Os laços consanguíneos, conforme afirmou Allan Kardec, ele, ao contrário do que muitas vezes se pensa, ele vai fortalecer os laços espirituais. Então, através da família, através dos laços da hereditariedade, do sangue, através da reencarnação, é que esses laços serão apertados, sim, né? Sim. Ou seja, vão se romper grandes e complexos problemas do pretérito, né? Então a gente vai ver isso muito nas obras espíritas, onde as famílias se reúnem através da reencarnação para se reajustarem de problemáticas do pretérito, né? Então o indivíduo que lesou o outro financeiramente, por exemplo, depois retorna na condição de filho, para que aquele indivíduo possa ressarci-lo, né? Então ele vai fazer de tudo para oferecer para ele o melhor, porque ele usurpou dele no pretérito, né? E aí poderíamos dar tantos exemplos aqui, mas aí a gente percebe que o indivíduo às vezes se torna verdadeiro escravo da situação, e às vezes de forma até cega, né? Eu conheço pessoas que se anulam completamente a ponto de não fazer nada para si próprio por causa do filho, né? Que a gente acaba vendo isso também como um ponto de desequilíbrio, quando na verdade há necessidade de orientação, porque o filho você não vai dar tudo o que ele quer, e sim tudo aquilo que ele precisa, que ele necessita e que seja importante para o seu crescimento. Então às vezes a pessoa se escraviza, e talvez aí, Melissa, é que tenha origem, justificativa da origem da palavra, que surpreendentemente quer dizer escravo, conjunto dos escravos da casa, né? Ou seja, chegou nessa nossa cultura no século XVI
o conceito de família, né, exatamente do latim família, que significa o conjunto dos escravos da casa, todas aquelas pessoas que se reuniam para servir aquela família em torno de uma família ou de uma personalidade. Então, a origem da palavra está aí. Mas a gente pode tirar esse sentido onde realmente muitas vezes as pessoas se escravizam, só a título de analogia, né? Mas o que a gente percebe? Que há uma necessidade das pessoas entenderem o processo, esse processo de viver em família. Porque isso tem um sentido, e se esse sentido não for espiritual, perde-se todo o valor. E muitas vezes até de forma difícil, né? As pessoas vivem no seio das suas famílias com muitos conflitos, com muitos problemas. E se você não introduz aí o pensamento, a ideia da reencarnação, fica realmente tudo muito difícil de entender. Né? Por que um pai e uma mãe, né? Ou seja, dois seres que resolvem viverem juntos, né? Construir uma vida digna, honrada, feliz, e aí de repente desmorona, por exemplo, com a chegada de um filho com uma deficiência grave. E todos aqueles anseios de viver bem caem por terra, né? Então a pessoa vai viver ali um drama, talvez pelo resto da sua vida, mas às vezes com muita resignação. A gente vê pais, às vezes, cuidando desses seus filhos como se fosse um grande tesouro, né? Ou seja, com muito amor, com muita resignação. Aí, se nós não introduzirmos aí a ideia da reencarnação, como entender esse processo, né? Como não entender que estes indivíduos estão ligados no pretérito com erros graves e que estão agora tendo a oportunidade de estarem juntos para se ajustarem diante da lei da vida, né? Então a família, sem dúvida nenhuma, é o grande manancial de evolução espiritual. Fred, a gente falou muito da questão da família no primeiro bloco, mas ficou muito aquela ideia da família pai, mãe e filhos. A gente até comentava nisso no intervalo, né? Aquela questão da família biológica, da família consanguínea. E eu acho que a gente precisa abordar também um pouco a questão da família, das diferentes formatações de família, né? A gente vê hoje que a família, ela não é composta simplesmente por pai, mãe e filhos. Às vezes a composição pode ser muito mais diversificada com isso, os avós com os netos, apenas os irmãos, pessoas às vezes que se unem, pessoas do mesmo sexo e que adotam filhos, ou casais, né, homem e mulher, que adotam também crianças, que não podem ter filhos biológicos e adotam outras crianças. Ou seja, a formatação, né, da família hoje ela é muito mais ampla do que o conceito que a gente tinha no passado de pai, mãe e filho. E isso é uma coisa que a gente precisa buscar compreender um pouco mais também nos dias atuais. O que você pode nos dizer a respeito disso? Não tem muita coisa a ser dita, né? Ainda mais, né, que vai ampliando esse aspecto. Mas vamos primeiramente falar um pouco sobre, né, a questão de uma família um pouco mais ampla e depois sobre uma nova forma de família, que é quando indivíduos do mesmo sexo se unem, né? Acho que a primeira que a gente pode falar é por esse núcleo, né, pai, mãe e filho, é aquele que a gente normalmente está mais próximo, tá na mesma casa, e às vezes a gente se concentra muito nele e esquece que a gente também teve um núcleo anterior, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala dos pais, né? Que tem os avós. E muitas vezes eles passam para os filhos e... já tive um convívio com meu pai, pronto, acabou, saí de casa, eu por minha conta e ele pela dele. E não é assim, né? A espiritualidade nos traz que a gente tem as obrigações com os nossos pais, assim como eles na nossa infância teve com a gente. Então a gente tem que, não é só fechar nesse daqui que tá bom, não. Tem que ampliar. Quanto mais amplo a gente conseguir, né, trazer para nós e manter esses laços, né, de amor e simpatia na nossa família, melhor para nós, né? Que a gente não esqueça só porque a gente tem filho que a gente tenha outros parentes, outras pessoas próximas. E a gente tem as obrigações com eles que a gente tem que prestar contas futuramente, né, com nós mesmos. Mas eu vou entrar mais na questão da família do mesmo sexo, né? E aí eu vou ler um pedacinho da questão 200 do Livro dos Espíritos, né? Que fala dos sexos nos espíritos, mas nos ajuda a compreender. E a pergunta é: os espíritos têm sexos? Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo.
Entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Então, acho que daí dá para a gente entender o que é importante para a espiritualidade e o que deve ser importante para nós, né? Os espíritos, como fala aqui, não têm o sexo como a gente entende. Então, eles não são delimitados por ser homem e mulher, né? A gente ainda vai entender, né, futuramente, quando a gente se encarnar, como funciona isso melhor, mas eles não têm uma composição sexual definida. Então, eles podem encarnar uma hora mulher, uma hora homem, e lá, praticamente, a gente entende que eles não têm um sexo, né, como a gente entende. Eles vão se afinizar justamente por amor e sentimento, né, por uma identidade. E a mesma coisa pode acontecer aqui. Você vai eleger aquele que vai viver uma vida inteira com você, né, compartilhar desafio, compartilhar felicidade, uma pessoa que você não tem uma identidade, que você não se sente feliz próximo? Não. Você vai querer alguém que compartilhe das mesmas ideias que você. Isso independente do sexo. O sexo não é determinante para a espiritualidade para falar que você está vivendo uma vida boa ou não, né? A relação, né, entre essas pessoas. E sim o amor, a simpatia que une aquelas duas pessoas. Isso é o fundamental e importante. E, logicamente, não tem como essas pessoas proverem os seus filhos, não de uma maneira, né, entre eles. E isso é a preocupação de muitas pessoas por aí, que vai acabar, né? Não vai ter mais nascimento de ninguém. Podem ficar tranquilos, que vai continuar nascendo muitas crianças. E deixe isso para a espiritualidade, e ela vai ajustando isso. E a homossexualidade existe há muitos séculos, não apareceu essa semana, né? E não vai sumir. E sempre está nascendo sempre mais gente. Nunca está diminuindo a quantidade de nascimentos. Sempre está nascendo mais gente. Podem ficar despreocupados. Tá? Vai continuar nascendo gente. A nossa raça vai se perpetuar aí tranquilamente. Não precisem né, ficar nervosos com isso. Mas eles, né, têm essa parte de amor muito importante, que é a adoção. Né? Como eles não podem ter filhos, eles adotam isso. É muito importante para a sociedade, visto que muitos pais biológicos, ou por condição, isso não cabe nós julgarmos, não conseguem, né, criar os seus filhos e entregam para adoção, né? E olha que importante, né? Esses casais vão lá e acolher essas crianças que necessitam de amor, de educação, e vão proporcionar para ele um ambiente estável para que ele possa se evoluir como ser humano, não é? E aí a gente vai começar a falar, né, um pouquinho sobre educação. E outro ponto também que muitos críticos acham, né, que isso influencia, não influencia, né? E há diversos estudos que não há relação nenhuma entre criação por pais heterossexuais ou homossexuais com a escolha sexual dos filhos. Tanto que se fosse assim, só ia ter filho heterossexual, né? Porque só nasce de heterossexual, então criado por heterossexual só tem heterossexual. Mas não acontece, é porque isso é uma escolha individual da pessoa com aquele que ele quer seguir a vida. E, Paulinho, o Fred toca um ponto importante, é a questão da educação, né? Ou seja, em que, independentemente da formatação, digamos assim, da família, se é pai, filhos, pai, mãe, filhos, mãe, filhos, avós e netos, ou seja, independentemente da questão desse formato, digamos assim, da família, que hoje ele é muito amplo, o mais importante que a gente observa na família são os objetivos comuns de educação, de amor, de respeito entre esses seres, né? E a educação, ela está muito ligada e ela é muito importante nesse processo de formação do ser. Então, o que você poderia falar para nós um pouquinho sobre essa importância da educação dentro da família? Então, Melissa, só voltando um pouquinho quando o Fred aborda essa questão da sexualidade, o grande problema que nós enfrentamos na sociedade, especialmente na questão do preconceito, é porque nós ligamos as uniões à questão sexual. E o sexo não é determinante, porque as pessoas vão se unir primeiro pelos laços do afeto, né? Então há uma simpatia, conforme na questão 200, os espíritos vão dizer que não existe sexo entre os espíritos, não da forma que nós entendemos. Porque quando você fala assim, pensa na palavra sexo, logo nós então lembramos da comunhão sexual. E no entendimento da espiritualidade não é isso que significa. A sexualidade
que manifesta-se através das genitálias, ela é secundária. Né? Então, primeiro vem outros acontecimentos. Então, as pessoas vão se unir pelos laços do espírito. E a sexualidade vai ser uma das formas de expressar esse sentimento, que pode ser nobre como pode ser desajustada, entre homossexuais e entre heterossexuais. Existem muitos homossexuais que vivem suas vidas retas, dignas, né? De forma respeitosa, e existem muitos outros heterossexuais que vivem na perversidade. Então, qual que é a regra? Ou seja, para nós, na sociedade, muitas vezes hipócrita, não. A gente prefere o heterossexual pervertido do que o homossexual ajustado, de bem com a vida, em harmonia. Né? Porque nós queremos padrões, definimos que esses padrões são os corretos. E aí o Fred já muito bem nos lembrou de que muitas vezes essas uniões diferentes, se assim pudermos expressar, muitas vezes dão um exemplo, dão um show, como conduzir as suas vidas, como cuidar das suas próprias vidas, porque nós adoramos cuidar da vida, mas dos outros, não da nossa. Né? Então eles dão muitas vezes o exemplo e às vezes como educar os filhos. Nós temos 2 amigos, não vou citar o nome, mas que têm adoção de crianças, cujas essas crianças são altamente, vamos dizer assim, têm um comportamento afetivo, né? Se aproximam da gente, são afetuosos, né? São conduzidos de forma afetuosa. Ah, são bagunceiros. Claro, criança tem que ser bagunceira. Se a criança não for bagunceira, ela está com um problema, né, de locomoção, com algum problema de qualquer outra natureza. Então a criança tem que fazer bagunça. Né? Agora, ela respeita os outros? E isso é que está ligado à questão da educação. Porque a educação, conforme definiu Allan Kardec, é a arte de formar o caráter. Ele fala de caracteres, mas caracteres, resumindo, é o caráter do indivíduo que pode ser bom caráter, pode ser mau caráter. Então, como formar o caráter daquele que vai receber de você a educação? Nós lembramos que a criança, muitas vezes, ela simbolicamente falando, ela é como se fosse uma antena parabólica. Ela está disponível para receber qualquer ensinamento. Agora, você é que vai determinar que ensinamento você vai passar para essa criança, porque isso é que vai determinar o comportamento nela na sociedade. Se nós temos hoje jovens delinquentes na sociedade, muitas vezes tem origem na formação do caráter na família. Então não existe falar assim, fulano não tem educação. Não, todos têm educação. Só que existe má educação e boa educação. Então o indivíduo é mal educado ou bem educado, mas todos recebem uma educação. Quando eu estou ensinando o meu filho que se ele encher o prato de comida e depois, se ele não tiver vontade, ele deixa metade, não pensando de que existem pessoas no mundo passando fome, né, evitando o desperdício, eu estou formando nele um caráter de comportamento na vida adulta. Se eu não dou para ele referências de algumas responsabilidades, você não vai pegar a criança e botar para trabalhar, mas ela pode ter pequenas tarefas no lar para que ela tenha referências de responsabilidade. E aí a gente pensa, não, meu filho não faz nada, ele só estuda. E aí a geração hoje é o chamado nem, né? Nem estuda, nem trabalha, porque começou primeiro, não, meu filho não pode trabalhar, porque ele tem que estudar. E aí a gente vê pais pagando para os filhos entrar na faculdade, porque não conseguiram passar no vestibular, porque não foram conduzidos com a devida responsabilidade. Então é por isso que nós vamos encontrar os espíritos se referindo à questão da formação desse caráter do indivíduo. E por que isso acontece? Para concluir a nossa resposta. Porque nós não olhamos sob o aspecto da espiritualidade. Nossos filhos são espíritos. Essa é a primeira percepção que nós deveríamos ter, todos nós na sociedade. Quando a gente entender que os nossos filhos são espíritos antigos, que já viveram outras experiências, nós vamos conseguir conduzi-los de forma diferente. Né? E vamos perceber que eles trazem as suas tendências já. E aí cabe a nós usarmos essas tendências para educá-los. Se forem más tendências, vamos ajudá-los a sair dessas más tendências. Se forem boas tendências, vamos estimulá-las. E lembrando dessa questão
desse projeto da FEB, né, o Melhor é Viver em Família, é interessante que eles têm o slogan, né, aperte mais esse laço. E quando eles falam apertar mais o laço, eles não falam mais apertar o nó, porque o nó dá aquela ideia de algo que não se desfaz, ou seja, que é uma coisa obrigada, que é forçada. Já o laço não, dá aquela ideia da união de algo, mas de uma forma que seja leve, que seja boa para todos, né? Espontânea. Então, quando a FEB propõe apertarmos este laço, ou seja, apertarmos essa união, no sentido de nós buscarmos melhor viver em família, não quer dizer que todos os problemas vão estar resolvidos, mas quer dizer que o melhor caminho que nós podemos ter é buscar vivenciarmos em família da melhor forma que for possível. E aí, dentro da proposta que o Paulo coloca, Fred, da educação, né, desse processo de educação, a gente vê a diferença da educação e da instrução. Muitos pais, igual o Paulinho colocou também, às vezes estão preocupados em dar a melhor escola, em dar o melhor curso, em dar o melhor das coisas materiais, mas esquecem de dar o essencial, que é a educação no sentido da formação do caráter, da formação do caráter dos filhos. E essa formação do caráter não começa quando a criança já chega na adolescência, né? O ideal é essa formação do caráter bem no iniciozinho, né? Você pode falar um pouquinho dessa importância da educação dos pais com os filhos desde o início, desde do nascimento, se não antes até do próprio nascimento da criança? Sim, eu já até estava pensando em falar um pouco sobre isso. Eu ouvi seus pensamentos. Porque o Paulo falou, né, de nós como espíritos, né, que a gente traz muita coisa de vidas anteriores. E muitos podem achar isso uma justificativa. Ah, meu filho então é assim porque ele já traz isso de outras encarnações, então eu não tenho responsabilidade. Não é assim, né? E o Livro dos Espíritos nos traz algumas questões que a gente tem que analisar, né? Por que a importância, né, dessa necessidade primária, né, que a gente não nasce sabendo fazer tudo, né? A gente traz todas as necessidades, né? Um bebê tem todas as necessidades que o pai tem que suprir. Isso é justamente para aproximar e para facilitar a vida dos pais, né? Quando a gente reencarna, a gente tem um véu muito mais forte na nossa primeira fase de vida, né? Durante a nossa infância. Então, todas essas más tendências são muito bloqueadas. Alguns demonstram em algumas atividades, alguns resquícios, mas isso ainda é muito bloqueado nessa primeira infância. Justamente para os pais poderem influenciar muito mais ativamente na formação dele. Então, ali, os pais têm que imprimir, né, bons exemplos, uma educação, talvez pode ser firme, mas não no sentido de agredir ou de tolher o filho, mas de uma maneira mais atuante sobre o filho, para que isso solidifique nele, para que quando essa neblina, né, for diminuindo, que é justamente a fase da adolescência, que é quando se choca, né, aquilo que ele recebeu dos pais durante toda a sua infância, se choca com o que ele desperta de vidas anteriores, ele não lembra do que ele viveu, mas essas características firmes nele despertam, então há esse choque. Esse choque normalmente gera uma coisa mais rebelde no espírito, por isso que a adolescência é marcada por esse momento de rebeldia, dele querer o seu próprio espaço, porque está se chocando o que ele era com o que ele foi formado pelos pais, do que ele é. Então esse união de pensamentos forma essa rebeldia, mesmo que ninguém saiba, mesmo que o próprio adolescente não saiba o que está acontecendo, ele só está nesse momento rebelde. Mas é isso, os pensamentos que ele foi adquirindo com o que ele já traz da espiritualidade. Então por isso é fundamental uma boa educação na infância. Porque se ela foi mal gerida e o espírito traz más características, isso é um plus. Então, tudo que ele traz de ruim, se ele já está mais ou menos adaptado para aquilo, vai despertar ainda mais nele. Ao contrário, se ele tem uma boa educação, né, e constrói valores, caracteres, né, bons, quando vem essas más tendências, vai haver um choque. E vai haver um momento de reflexão nesse espírito que pode gerar mudança. Vai acontecer sempre? Não. Mas aí, né, a espiritualidade nos traz. Se foi feita uma boa educação dos pais, não há responsabilidade neles, porque eles bem educaram.
Agora, se há um desleixo dos pais, eles têm responsabilidade sobre o que aquilo pode acontecer, né? Então, se ele tem uma má tendência e recebeu uma má educação e daquilo traz maus resultados para a sociedade, os pais têm uma parcelinha de culpa nisso. Então, por isso é fundamental uma boa educação quando jovem, quando criança, quando bebê, né? Ou na própria barriga, né? Que os pais estejam ali próximos, emitindo amor para aquela pessoa, para aquele espírito que está ali, para que ele se sinta bem acolhido, se sinta num ambiente harmonioso e se sinta mais receptível àquilo que for receber. Bom, chegando ao final do nosso programa, Paulinho, se você puder deixar sua mensagem final para os ouvintes? Então, o Fred falou bastante sobre só um minutinho, mas você falou muito bem. Né, eu acho que isso aí é que vem culminar nessa proposta de formação da família. E eu gostaria então de encerrar lembrando Khalil Gibran, quando ele fala que os nossos filhos não são vossos filhos, não são vossos filhos, são filhos da vida, são filhos do mundo. Eles têm um destino e você não pode detê-los, né? São como flechas atiradas, né? Cujo grande arqueiro é Deus. Né? Então elas são atiradas. Agora nós é que precisamos ver o que nós vamos botar na ponta dessa flecha. Né? E aí Joana de Anjos, de forma muito poética, diz: coloque o evangelho na ponta dessa flecha para que ela possa deixar um rastro de luminosidade aonde ela avançar. Né? Então, como o Fred muito bem disse, a necessidade de formar o indivíduo para uma vida ajustada diante de tantos desafios aí da vida moderna. Né? Então, vamos educar as crianças para não precisar punir os homens. Com certeza. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação: Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.